A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Estamos aqui no dia de domingo, dia 5, neste momento para trazer uma palavra abençoada do Senhor para todos vocês, meus irmãos. No dia de sábado, no dia de ontem, foi feito um vídeo falando sobre o jejum, sobre a importância da oração, sobre a importância de se humilhar perante o Senhor, para que nós possamos vencer a nossa batalha contra os nossos inimigos. E no dia de hoje nós vamos falar, irmão, sobre como nós devemos fazer para ir de encontro com o nosso milagre, com quem vai prover o nosso milagre, porque o nosso milagre vem de Jesus. Mas muitas das vezes há barreiras, há impedimentos, há multidões que nos impedem de chegar até Jesus, até o nosso provedor do milagre. Muitas das vezes nós não conseguimos chegar até a libertação porque há alguma barreira, algum impedimento na nossa vida. Mas quando nós começamos a arrancar tudo que impede que nós se achegamos até Cristo, até Jesus, nós começamos a receber milagre, nós começamos a receber cura, nós começamos a receber libertação. E no dia de hoje você vai aprender a tirar os obstáculos. No dia de hoje você vai aprender a sair de perto da multidão que atrapalha de você chegar até Jesus. Mas antes disso, curve a sua cabeça e vamos orar. Mas antes de começar a orar, eu já vou deixar outro ponto. Muitas das vezes o que impede nós de servirmos a Cristo, de andarmos no caminho da verdade, são colegas muitas das vezes, são amigos que estão em caminhos errados, é o que eu vou achar, o que vão pensar de mim, mas vão falar isso de mim, vão falar assim, vão pensar assim. E no dia de hoje você vai tirar essa barreira e você vai se entregar totalmente para Cristo, totalmente. E tudo que te impedia, te bloqueava de se entregar verdadeiramente para Cristo, no dia de hoje não vai existir mais. Você no dia de hoje, através dessa palavra, vai se entregar 100% para Jesus. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, eu peço, Jesus, que o Senhor esteja usando a minha vida para transmitir esta palavra. E que essa palavra vá de encontro com toda a humanidade que o Senhor enviar este vídeo. Que seja uma pessoa que veja esse vídeo, Senhor, mas que essa pessoa seja transformada, seja restaurada, seja liberta de tudo que bloqueia a vida dela, que impede a vida dela de andar, ou a vida dele. Eu não sei que área que está bloqueando a vida dele. Se é o sentimental, se é o que as pessoas falam, se é alguma prática que ela comete, eu não sei. Jesus, mas eu lhe peço que a pessoa que assistir esse vídeo, venha um fogo extraordinário do Teu Espírito Santo, libertando, transformando, plantando, Jesus, esta semente e sendo regada diariamente para a transformação. Jesus, que essa pessoa venha te louvar, te engrandecer de uma maneira que nunca fez. Eu lhe peço, Jesus, usa a vida do Teu servo para a ministração dessa palavra. E lhe peço também, Jesus, que a cada um que veja este vídeo, receba uma paz dentro do seu coração que nunca houve, que venha aquela tranquilidade, aquele amor, e aquela pessoa que sentir vontade de chorar, que chore, aquela pessoa que sentir vontade de pular, que pule, aquela pessoa que sentir vontade de glorificar, glorifique. Jesus, porque a sua palavra será ministrada. Vá de encontro com essa vida, Jesus, que está vendo esse vídeo neste momento, Pai. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. No final, irmão, eu vou aumentar esse fundo que está sendo tocado, porque é muito bonito, é muito lindo a letra deste louvor que fala com todos nós. No final eu vou aumentar para que vocês possam adquirir esse louvor em corações, tá? Vamos lá no livro de Marcos. Livro de Marcos. Número 2, capítulo 1. Lucas. Nós vamos passar pelo livro de Marcos, que também se encontra no livro de Lucas. Essa passagem tem nos dois livros.
tanto no livro de Lucas 5:17 até o 26, como no livro de Marcos 2, primeiro. O que eu estou é no Marcos 2, primeiro. Vamos ler. O tema é Jesus cura um paralítico. Meus irmãos, eu vou correr um pouco na leitura, porque eu quero ler tudo para que vocês possam compreender. Vou fazer no máximo 30 minutos de vídeo, para que todos vocês possam ter esse entendimento. Há muitas passagens, mas nós vamos passar só por 3. Marcos 2:1, Mateus 8:1 e Marcos 5:21. O primeiro, Jesus cura um paralítico, no livro de Marcos 2:1. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, a cidade de Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então houve uma notícia que Jesus estava dentro de uma casa. Então muita gente se reuniu ali, uma multidão se reuniu ali, porque Jesus estava dentro daquela casa. E onde Jesus estava, multidões se reuniam para ouvir a pregação dele, para ouvir a palavra dele, para ouvir e ver os ensinamentos dele. E de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e eles lhe pregavam a palavra. Então havia uma grande multidão naquela casa, tanto pelo lado de fora, como pelo lado de dentro, que quem queria entrar não conseguiria, porque a multidão fechou até a entrada da porta, para ouvir a pregação de Jesus. E vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico. Então veja bem, a porta está fechada, o lado de fora está cheio e o lado de dentro está cheio. E está vindo alguns homens com um paralítico, carregando aquele homem. Carregado por 4 deles, 4 homens carregavam um paralítico. E não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, veja bem, aqueles homens que estavam vindo de algum outro lugar, 4 homens e o homem que estava deitado na maca, não conseguiram entrar na casa para entregar o paralítico nas mãos de Jesus, para que Jesus curasse. Ali a multidão já foi uma barreira para eles. Ali já era um bloqueio, algo que impediria aquele homem de receber o milagre, de voltar a andar. Mas aqueles 4 homens com grande fé buscam uma estratégia, buscam uma forma de chegarem até Jesus. Meu irmão, o que eu quero dizer para você no dia de hoje, não importa qual é a barreira, não importa o tamanho do muro que está na sua frente, não importa o tamanho do impedimento, peça para Jesus, para o Senhor, te dar uma estratégia de como sair desse ambiente, de como se esquivar desse ambiente e chegar até Cristo. E olha o que esses homens fazem. Não podendo levar até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Aqueles homens viram que não dava para entrar pela porta da frente, não dava para entrar por uma janela, ou era tudo bloqueado porque a multidão estava dentro da casa e fora da casa. Mas aqueles homens decidem subir até ao topo da casa. Eles tiram o telhado da casa, tiram uma parte do telhado que dá para descer a maca. E aqueles homens descem a maca até Jesus. Meu irmão, peça para o Senhor te dar estratégia de abrir o telhado, de tirar a barreira. Uma maneira de entrar até Cristo, de chegar até Cristo. E aquele paralítico foi descido pelos 4 homens até o chão da casa. E a multidão toda deveria estar vendo. Com certeza. E Jesus deve ter parado a pregação. E aquele homem começa a ser descido. E Jesus vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados.
Meu irmão, quando você começa a tirar a barreira, quando você começa a tirar tudo que impede você de chegar até Cristo, e quando você já chega até Cristo, Ele perdoa os seus pecados, Ele limpa as suas feridas, Ele põe você para andar. É o que Ele fez com o paralítico, Ele perdoou os pecados do paralítico. E estavam sentados ali, dentro da casa, alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Por que Jesus fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Meu irmão, muitas das vezes pessoas não vão conseguir entender o porquê que Jesus está te perdoando, porquê que Jesus te curou, vão ficar questionando em pensamento. Mas o Senhor vai responder que é mais fácil dizer ao paralítico. O que é mais fácil eu dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem que tem na terra autoridade para perdoar pecados. Veja bem, Jesus ali vai mostrar para a multidão que Ele tem autoridade na terra e poder na terra para perdoar pecados. E para Ele mostrar isso para aqueles homens, Ele disse assim ao paralítico. Disse ao paralítico: eu lhes digo, levanta-te, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, o paralítico levantou, foi curado. Foi curado. Quando você tira o bloqueio, você tira o impedimento, chega até Jesus, Jesus vai mostrar para a multidão que Ele tem poder e autoridade para fazer o que Ele bem entender. E ali Ele cura o paralítico, Ele cura você, Ele liberta você e manda você voltar para casa. Meu irmão, mas como esse homem voltaria para casa se ele desceu pelo telhado? Com certeza a multidão teve que abrir caminho para ele sair. E ele levantou-se, pegou a maca e saiu à vista de todos. Todos estavam vendo que aquele paralítico, que não tinha como chegar até o milagre, mas o Senhor deu estratégia para ele subir pelo telhado e descer. E quando ele desce, o Senhor perdoa e manda ele andar. E quando ele anda, todo mundo vai ter que ver. Todo mundo vai ter que ver o milagre que Deus fez na sua vida. Todo mundo vai ver que Deus transformou você. Todo mundo vai ver a transformação que Deus fez na sua vida. E que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Meu irmão, o que Deus fazer na sua vida, não vai fazer mais na vida de ninguém. Porque cada um tem a sua personalidade, a sua transformação, meu irmão. Cada um tem um brilho diferente, cada um tem um dom diferente, cada um tem um chamado diferente. Cada um tem uma voz diferente do outro. E o que o Senhor quer fazer na sua vida é algo que nunca foi visto. Mas para isso acontecer, você tem que sair de perto da multidão que te atrapalha. Você tem que sair perto do que te bloqueia. Você tem que sair de perto do que te barra de chegar até Cristo. E quando você chegar em Cristo, o sobrenatural de Deus acontece. Nunca visto. Essa é a primeira passagem, meus irmãos. Em nome de Jesus. Então entenda como a multidão muitas das vezes pode ser um problema para nós. Muitas das vezes uma prática nossa pode ser um telhado tampado. Muitas das vezes, irmãos, sabe o que se torna um telhado nas nossas vidas? Porque o telhado estava fechado. Aos olhos deles, eles tinham que arrancar a telha para chegar até Jesus. Porque quando eles arrancam a telha, eles conseguem ter o buraco para descer. Meus irmãos, o que eu quero dizer para você no dia de hoje? Muitas das vezes a falta do perdão é um telhado, é uma telha. O ódio, o rancor, o trauma, todo esse tipo de situação pode ser uma telha. Arranque essa telha da sua vida. E você mergulha sobre o buraco até chegar em Jesus. Desça até a casa. E Jesus vai te receber de braços abertos. E vai transformar a sua vida e você vai voltar para casa andando com o seu milagre. Então tire a telha, tire o bloqueio da sua vida. O perdão é um bloqueio, é uma telha na nossa vida.
Mas quando nós perdoamos, nós arrancamos aquela telha e nós conseguimos enxergar Jesus. Amém, meus irmãos? E algo muito espetacular acontece. Algo que nunca foi visto. Amém? Vamos para Mateus 8:1. Vou trazer 3 passagens muito rápidas, tá, irmãos? Para não esticar o vídeo. Mateus 8:1. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Mateus 8:1. A cura de um leproso. Jesus está falando muito sobre a cura no dia de hoje. Então receba a sua cura em nome de Jesus. Quando ele desceu do monte, quando Jesus desceu do monte, grande multidão o seguia. Estava falando da multidão de novo. Um leproso, aproximando-se, o adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero que seja purificado imediatamente. E ele foi purificado da lepra. Meu irmão, quando você arrancar as telhas, você se ajoelhar como esse homem se ajoelhou perante o Senhor e falar: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Só que Jesus quer, Ele quer purificar você, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer libertar a sua vida. E Ele disse para o leproso assim, e estendeu a sua mão sobre o leproso, tocou nele. Quando você se prostrar diante do Senhor, Ele vai tocar em você, Ele vai chegar-se até você. E imediatamente ele foi purificado da lepra. Quando Jesus tocar, quando você se prostrar até o Senhor, Ele vai tocar em você, Ele vai se achegar até você. E você vai ser purificado, renovado, transformado. Como aquele homem foi perdoado e levantou da sua cadeira, da sua maca. E voltou andando para a sua casa. E em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Muitas das vezes, irmãos, o milagre que Deus vai fazer na nossa vida vai servir de testemunho. Como esse homem não exigiu a cura, não falou: quero ser curado, Jesus. Não, Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus quer, porque tudo que nós pedimos no nome dele, Ele nos dá, Ele nos concede. Mas nós temos que entender que tem que ser feita a vontade dele. Entenda isso, meu irmão. Essa é uma passagem um pouco menor. Mas se dobre diante do Senhor, ajoelhe diante do Senhor, apresentando a tua causa. Mas antes disso tudo acontecer, você vai ter que arrancar os telhados. Você vai ter que falar: Senhor, me perdoe, eu fiz aquilo com tal pessoa. Jesus, me perdoe, eu fiz tal coisa de errado. Jesus, me perdoe, eu fiz tal prática. Começa a liberar tudo que te bloqueia. Jesus, eu não falo mais com a minha mãe. Jesus, eu não falo mais com meu pai, porque aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Eu fiquei machucada. Jesus, fulano fez isso comigo, eu fico com esse rancor no coração, com essa doença no meu coração. E vai me corroendo por dentro. Isso é uma telha que você vai ter que arrancar. E você vai sentir uma grande paz, um grande alívio. Vamos para a última passagem que se encontra no livro de Marcos 5:21. Marcos 5:21. Marcos 5:21. Agora, meus irmãos, nós vamos entrar num ponto que não importa o tempo que você está passando. Henrique, mas eu tenho 20 anos que eu tenho essa enfermidade. Ah, Henrique, mas eu tenho 10 anos que está acontecendo isso comigo. Não importa. É dentro dessa passagem de Marcos 5:21, vai ter 2 passagens. O poder de Jesus sobre as doenças e a morte. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Novamente, uma grande multidão estava ao redor de Jesus. Quer dizer o quê? Muitas pessoas não conseguiam chegar até Jesus enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se
aos seus pés. Veja bem a importância de se ajoelhar perante o Senhor. E lhe implorou insistentemente, não parava de pedir: Senhor, 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 minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que seja curada, que viva. E Jesus estava indo com ele, Jesus foi com ele. E uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de hemorragia. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Aqui eu já vou abrir um parênteses, meu irmão. Jairo tinha pedido um milagre e Jesus estava indo com ele para curar a filha dele, mas nesse instante aparece uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de fluxo de sangue. E ela já tinha gastado todo o dinheiro dela com o médico e não melhorava, só piorava. O que eu quero dizer para você, tem situações que médico nenhum, autoridade nenhuma na terra, nenhum governo, nada, nenhum médico, o melhor hospital não vai ser capaz de fazer. Mas o mestre, o médico dos médicos, que é Jesus, ele pode. Meu irmão, muitas das vezes, um remédio não vai te ajudar. Um psicólogo, psiquiatra não vai te ajudar. Mas Jesus, ele vai. Veja o que acontece na vida dessa mulher. E quando ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar de Jesus, você está ouvindo hoje falar de Jesus e dos milagres que ele faz. Chegou por trás dele, ela estava, veja bem, havia uma multidão, ela começou a arrumar estratégia, ela se abaixa no chão e começa a ir por trás de Jesus, abrindo caminho, no meio da multidão, e tocou em seu manto, ela só tocou na veste de Jesus, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia. Ao momento que ela se abaixa, se prostra lá no chão e começa a arrumar um caminho ali no meio da multidão para tocar somente na orla de Jesus, na hora que ela toca, ela já foi curada. Quando você arrancar as telhas da sua vida, você descer lá embaixo onde está Jesus naquela casa, se prostrar diante dele e tocar nele, porque ali você vai ter acesso, você vai ser curado imediatamente. Vai ser perdoado, vai ser transformado. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Ali os discípulos estavam falando: Senhor, a multidão aqui tudo te comprime. Não tem como saber quem te tocou. A multidão atrapalhou até Jesus de conhecer aquela mulher naquele momento, porque Jesus queria conhecer quem tocou ele, porque dele saiu o poder. E a multidão estava atrapalhando até nisso, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou toda a verdade. Então, meu irmão, conte toda a verdade a Jesus. Então ele lhe disse: filha, sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Ali Jesus já tinha falado que aquela moça estava curada, que a fé dela curou ela, ele conheceu ela e viu que a multidão estava atrapalhando. E voltando na parte de Jairo, porque ele estava indo para a casa de Jairo. Então, em meio a um milagre que o Senhor está para fazer, aparece outro para ele fazer. E enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sua sinagoga, dizendo assim: sua filha morreu, Jairo, sua filha morreu. E disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Ali, aquelas pessoas que vieram trazer aquela notícia foi para desanimar a Jairo, para tirar a esperança de Jairo, falando: ó Jairo, não deu tempo aí, o mestre não conseguiu chegar a tempo, não incomode mais ele não, sua filha já morreu. Tiraram o chão de Jairo. Jairo ficou assim, nossa, tipo assim, nossa, minha filha morreu, e agora? Só que eles não entendem que Jesus está no controle de tudo.
E Jesus, ele não só cura enfermidade, ele não só perdoa pecados, mas ele ressuscita os mortos também. Meu irmão, o que está morto na sua vida vai reviver, vai voltar à vida. É o seu sonho, é os seus dons. O que é que você não está mais conseguindo ver vida? Vai haver vida. Porque Jesus está indo com você. Jesus estava caminhando com Jairo. E não fazendo caso do que eles disseram. Jesus não fez caso com aquelas pessoas que trouxeram notícia. Você tem que fazer o mesmo. Se alguém trouxer uma notícia desanimadora para você, não adianta mais não vai ter cura, essa pessoa não vai ser liberta não, faça pouco caso, não se importe com a notícia ruim não, saiba que o seu Deus é um Deus poderoso. Não fica ouvindo pessoas que andam desanimadas, que andam mortas na fé. Ande e ouça pessoas que têm fé verdadeiramente, que acreditam que o morto pode reviver, que um sonho pode voltar a ser um sonho, que um cego pode voltar a enxergar. Não deixa ninguém matar a sua fé. E ali tentaram matar a fé de Jairo, mas Jesus não deu importância para aquelas palavras negativas. E dizendo ele a Jairo, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, a Jairo, não tenha medo, tão somente creia. Meu irmão, não importa a notícia ruim, não importa o que está acontecendo ao seu redor, não importa a multidão, não importa se está 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, não importa o que está acontecendo, somente não tenha medo e creia no Senhor Jesus. E não deixou ninguém o segui-lo. Ali Jesus já barra a multidão, fala, vocês ficam aqui, não precisa ir não. E não deixou ninguém segui-lo, senão somente Pedro, Tiago e João. Meu irmão, tem muitas das vezes que nós temos que tirar o volume e pegar pessoas que estão dispostas a andar conosco. E ali Jesus separa 3 pessoas, Pedro, Tiago e João, que eram seus discípulos. Irmão de Tiago, quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, novamente o povo alvoroçado, com gente chorando, por quê? Por causa da morte da menina, e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? Meu irmão, não importa a situação, não precisa ter alvoroço, não precisa ter medo, não precisa ter ansiedade, não precisa se preocupar. A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Todos começaram a rir de Jesus. E ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde encontrava. Olha que parte interessante, meus irmãos. Mas todos começaram a rir de Jesus quando Jesus falou que ela não estava morta, mas dormia. Eles não entenderam o que era espiritual. E ele, porém, ordenou que eles saíssem, todo mundo saísse da casa. E tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou a criança pela mão e lhe disse, Talita cumi. Talita cumi. É o nome da menina, Talita cumi. Que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa de comer. Jesus, veja bem, meus irmãos, que Jesus, ele está naquela casa, a multidão está tampando a porta, aqueles homens têm que entrar por cima para poder receber o milagre. Jesus estava sendo comprimido pela multidão, e aquela mulher com fluxo de sangue entra por debaixo ali, tenta e toca na orla de Jesus e recebe o milagre. Jairo, antes disso, tinha se prostrado ao Senhor, pedido para que ele fosse até a casa dele curar a filha que estava quase morrendo. E ao meio de tudo isso, enquanto ele faz o milagre na mulher que sofria 12 anos de fluxo de sangue, a filha de 12 anos de Jairo está morrendo. A idade que a mulher de fluxo de sangue tinha de sofrimento, a menina de Jairo tinha de idade. E Jesus, quando chega para acalmar aquela multidão na frente da casa de Jairo e dentro da casa de Jairo, que estavam todos ali atormentados, chorando pela morte da menina, Jesus fala, não se preocupem,
ela somente está dormindo, ela não está morta. O povo começa a rir de Jesus. Muitos vão rir quando você falar que o Jesus tem um milagre para você. Quando você falar, eu vou até Jesus porque Jesus tem um milagre para minha vida. Muitos vão rir, vão falar que você é louco. Mas ali Jesus fala, sai todo mundo. Fica em particular com o pai e os discípulos da menina. Meu irmão, na sua vida vai ter que ser assim. Arranque as pessoas que não acreditam, arranque as pessoas que ficam zombando, tira de canto e somente vai com aqueles que têm fé e crê no seu milagre, para que eles não te atrapalhem, como atrapalharam Jesus de conhecer a mulher de fluxo de sangue. Mas Jesus, pela sua insistência, ele viu a mulher e a mulher contou tudo o que passou para Jesus. E ali a filha de Jairo naquela casa foi ressuscitada, ela voltou a ter vida. E Jesus pede uma coisa para aquela família, não conte isso para ninguém. Sabe por que não contar isso para ninguém? Porque muitas pessoas ainda duvidam do seu milagre. Porque muitas das vezes pessoas ainda duvidam que você recebeu o milagre de Jesus. E milagre não precisa ficar sendo espalhado. Milagre serve para nós vivermos. E ali ele manda alimentar aquela criança. E ficou tudo em paz e ela voltou a ter vida. Meu irmão, são 3 passagens que está falando de cura, de ressuscitação, de voltar a ter vida, de saber qual é o seu alvo. Meu irmão, no dia de hoje, qual é o seu alvo? É Jesus ou é a multidão? Qual é o seu alvo? É Jesus ou é o problema? O seu alvo tem que ser Jesus. E tudo que te impede de chegar nele, você começa a tirar de lado. Ah, mas o problema me atrapalha de chegar até Jesus. Põe o trabalho de lado. Ah, mas é a enfermidade que me impede de chegar até Jesus. Não, faça igual a mulher do fluxo de sangue. Eu vou arrumar um caminho e vou chegar até Jesus. Meu irmão, busque uma estratégia, um caminho para chegar até o Senhor. E tudo que te impede de chegar até Jesus tem que tirar. O que impedia aqueles homens de chegar até Jesus naquela casa era a multidão que estava tampando a porta. E quando eles chegam no telhado, o que impede eles de chegar até Jesus é o telhado. E eles arrancam o telhado. Ali já não tem mais nada que impede eles de chegar até Jesus. E eles descem e se aconchegam até Jesus. Se achegue até Jesus no dia de hoje. Você que se afastou do caminho, volte para o caminho. Você que não conhece o caminho, busque conhecer o caminho e entrar no caminho. Entregue a sua vida para Jesus e se reconcilie com Jesus. Jesus, ele te ama e quer transformar a sua vida. Jesus, ele tem paz para te dar, ele tem brilho para te dar, ele tem amor para te dar, ele tem vida para te dar, ele tem saúde para te dar, ele tem tudo para te dar. Porque Deus, quando ele construiu o mundo em Gênesis, que ele construiu as folhas, que ele construiu as árvores, que ele construiu o mar, que ele construiu todos os animais, que ele construiu tudo. Ele chega ao homem, constrói o homem. E ele pega e dá tudo na mão do homem, fala, ó, tudo está em suas mãos. Ele dá tudo na mão dos homens. Jesus, ele quer te dar tudo. Ele quer te dar alegria, ele quer te dar condição financeira, ele quer te dar uma família linda, ele quer te dar alegria, ele quer te dar motivação, ele quer ser a sua base, ele quer ser a sua força. Se entrega para Jesus, que esse é o melhor caminho. Não só na terra, mas na vida eterna também. Jesus, ele te ama muito. Comenta aí embaixo, deixa seu comentário, compartilha, porque há muitas pessoas em casa perturbadas por espíritos depressivos, por espíritos opressores, por demônios opressores. Mas em nome de Jesus, quando você ver esse vídeo, você faz assim, dá uma ordem, em nome de Jesus você vai dizer assim, não sei qual é o seu problema, mas você vai dizer assim, eu ordeno que em nome de Jesus esse problema saia. Eu vou dar um exemplo, em nome de Jesus que esta enfermidade saia, em nome de Jesus que essa opressão saia, em nome de Jesus que esse medo saia, em nome de Jesus que essa opressão saia, em nome de Jesus que essa desmotivação saia, em nome de Jesus todo impedimento, toda barreira, toda muralha de Jericó que está sobre a minha frente, caia por terra em nome de Jesus. Aquela cidade de Jericó havia muralhas muito fortes. E não tinha como aquele exército atravessar a muralha. Mas Deus fala para eles começar a rodar em volta da muralha.
E no determinado tempo a muralha caiu e o povo entrou naquela cidade. Meu irmão, ore ao Senhor para que Ele te dê estratégia, para que você consiga entrar dentro da cidade para a batalha. Fica na paz do Senhor Jesus, já estamos com 35 minutos de vídeo. Compartilha em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Eu prometi aí que eu ia pôr um hino muito bonito, eu vou colocar e acabando o louvor eu paro o vídeo, tá? Mas eu já deixo a paz do Senhor Jesus com todos. Compartilhe e deixe seu comentário, amém? Glória a Jesus. Amém, meu irmão? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ouça esse louvor, é muito bonito. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam. Levante as mãos e adore o Senhor. Tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. O Senhor é o Senhor. Jesus é o Senhor. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. Glória a Jesus. Se curva, As bocas Senhor. se abrem. As mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Glória a Jesus. Adora o Senhor. Glorifica o Senhor. Eterno, o reino é eterno. Igualdade. Amigos, irmãos, Jesus é amor, o reino é eterno. Erga suas mãos e glorifique o nome do Senhor. Não vou permitir que essa música vá até o final, irmão, porque o vídeo vai ficar muito extenso. Mas se você quiser ouvir, você veja aí, tá, irmão? Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus. Deus tranquilize o seu coração e que você seja curado e liberto em nome de Jesus. Amém.